Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou passando por aqui um cenário um pouquinho diferente, mas hoje um vídeo também diferente, de forma especial. Hoje eu tenho um convidado aqui comigo, é um rapaz que eu conheço há muito tempo, a gente viveu muito tempo junto ali dentro de igreja e tal, e hoje ele vive uma carreira voltada no futebol, e eu vou trazer ele aqui hoje para a gente conversar um pouquinho, e ele vai falar um pouco dele, ele vai se apresentar aqui para vocês. E o espaço está aberto. Fala aí, Steve, meu amigo. Fala Felipe, fala pessoal que nos acompanha. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Podendo falar um pouquinho sobre minha carreira, um pouquinho sobre futebol. De antemão agradecer, né, por esse espaço aberto para que a gente pudesse estar demonstrando um pouquinho aqui do nosso trabalho. E vamos lá, vamos para essa conversa aí que eu acredito que vai ser bem interessante. Boa, boa, é isso aí, vamos embora. Steve, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: desde criança, quando você foi começando a se entender por gente, você já tinha essa vontade de trabalhar, de viver do futebol, ou isso foi alguma coisa que foi crescendo e você foi cultivando ao passar dos tempos? Felipe, desde de criança era meu sonho, né? Ser jogador de futebol, onde tentei por alguns anos. Cheguei a disputar competição a nível estadual sub-15, aí em Pernambuco, mas acabei não dando seguimento, né? Meus pais sempre deixaram bem claro que eu teria que estudar, né? Ser o plano A, os estudos, o plano B, ser jogador de futebol. E com o passar dos anos, o plano B foi ficando um pouquinho para trás. É, com 17 anos, quando eu termino o ensino médio e faço faculdade, né? Inicio a faculdade de Educação Física, ali eu comecei já a ver que estava um pouquinho distante. A carreira como atleta. Ainda tentei em alguns clubes, fiz alguns testes, mas infelizmente não consegui permanecer nos clubes. Sempre passava na primeira avaliação, mas depois acabava saindo. E aí eu fui percebendo que o patamar dos outros atletas era bem maior que o meu, né? Então eu comecei a ir mais pro lado do futsal, que era onde eu tinha uma, uma sessão de treino mais constante, eu conseguia treinar com mais frequência. E ainda tentei jogar futsal, né, de forma profissional. Infelizmente também não consegui. E aí com 22 para 23 anos, eu meio que deixo de lado, né, essa vontade de querer ser atleta e me torno apenas estudante. Me formei em educação física, sou licenciado e dentro da faculdade eu conheci um professor, né, que é o professor Marcelo Almeida. Ele me deu um norte muito grande do que eu poderia fazer. Como ele já foi treinador de futebol, né? Ele já tem passagem por futebol pernambucano, foi para a Arábia, mundo árabe, e ele deixou bem claro, né, o que deveria ser feito, me mostrou um caminho a seguir. Então eu busquei, juntamente com ele, as licenças da CBF, né? Tirei a minha licença B há alguns anos atrás. Hoje estou tirando a licença A, concluindo na verdade, né? Já fiz a parte teórica, só faltam as práticas. E dentro disso eu percebi que viver do futebol era um dos maiores prazeres da minha vida. Então eu até brinco que não é uma profissão para mim, né? Eu amo estar dentro de campo, não teria outra coisa para eu fazer. Eu gosto de dar treinamento, eu gosto da, da competitividade, daquele gostinho do jogo. Então é algo que eu vislumbro desde pequeno. Inicialmente como atleta, mas hoje, né? Graças a Deus, Deus realizou meu sonho, né, de viver do futebol. Hoje eu estou aqui em Sergipe como treinador do Guarani numa disputa de A1 de estadual. Então eu me sinto muito feliz e honrado por Deus por ele estar realizando meu sonho. Aí, Steve, pega esse embalo da tua fala aí na questão das peneiras, do sonho que você tinha de ser jogador e não conseguiu levar adiante. E aí, quando foi que você percebeu? Eu sei que você falou também aí do professor Marcelo, né, que foi treinador aqui no estado de Pernambuco e no mundo árabe também, mas quando você tentava, quando você até mesmo estudava, que tinha essa parte das peneiras ou até no futsal, como você mesmo também falou, você já se sentia que tinha esse dom de liderar uma equipe, de poder ensinar outros atletas, sejam eles mais novos ou mais velhos,
nesse caminho do futebol como treinador, ou isso também você só pegou essa deixa depois que você teve esse norte quando você entrou na faculdade no curso de Educação Física? Não, Felipe, não. Desde moleque, né? Eu lembro que a minha primeira competição a nível ali escolar, né? Eu tinha 10 anos de idade e desde moleque eu gostava muito da parte teórica da coisa, né? De assistir o jogo, de rever o jogo, de ver quem era o melhor para poder marcar, criar uma tática ali. E dentro disso, eu juntamente com meu irmão, né? Que se chama Nicolas, que é um fisioterapeuta hoje em dia, né? Que também trabalha com futebol. Eu e ele, a gente sempre estava discutindo essa questão. Meu irmão foi pro lado da saúde, né? Nessa questão da fisioterapia. Já eu continuei dentro do futebol diretamente, né? Da parte de treinamento. Eu e ele sempre a gente estava discutindo algo sobre algum jogo de futebol que a gente viu, algum atleta diferente, alguma jogada que a gente achava diferente. Então, desde os meus 10 anos eu já tentava, juntamente com os meus professores de educação física, já tentava entender melhor o jogo para que eu pudesse ajudar os meus amigos, os meus companheiros de equipe. E aí, esse lado de liderança, eu digo que sempre foi aflorado em mim. Eu sou muito comunicativo, eu sou muito brincalhão e tudo mais. E aparentemente isso faz com que as pessoas se aproximem de mim. Então eu sempre consigo fazer com que as pessoas se sintam à vontade. E aí eu acredito que liderança é isso, né? E aí você fazer com que os outros acreditem em você, não só pelo que você passa para eles, não como ditador, mas sim como um amigo, sendo justo, sendo o mais imparcial possível, né? Então eu sempre tive esse lado líder um pouquinho aflorado. Eu brinco que até na escola eu acabei sendo líder de sala pelos meninos, porque eu gostava muito de jogar bola e sempre estava com os meninos brincando digamos assim, uma patotinha, né? Que a gente sempre falava na escola, e as professoras não queriam que eu fosse líder, mas era algo democrático e acabou sendo, né? E essa liderança sempre foi mais aflorada por conta disso, né? Da parte de me tornar treinador, veio com o passar dos anos, né? Eu gostava muito da parte tática, como eu falei anteriormente, então só fui, digamos assim, melhorando com os anos. Comecei a assistir mais jogos, comecei a entender mais e mais do jogo, e comecei também a ler mais livros. Então essa parte técnica e tática foi aflorando com o passar dos anos, né? Como eu disse, quanto mais eu estudava, mais à vontade eu me sentia. E já a parte de liderança, eu acredito que vem comigo, é uma característica minha. É ótima explanação aí do teu histórico. Outra coisa que eu quero perguntar nisso também, mas puxar um pouco para outra pergunta já, você pode emendar também, pode ficar à vontade. Como você faz também, assim, nesse sentido ainda da liderança, que eu sei que você é um dos treinadores, se não o treinador mais novo nesse cenário brasileiro, como é que você faz para jogadores que estão no teu elenco possam ter esse certo respeito pela tua liderança dentro das quatro linhas, com jogadores nessa questão um pouco mais velhos do que você? E também aproveita você falar um pouco da tua trajetória, que eu sei, eu tenho uma base da tua história, que você tem passagens aqui no estado de Pernambuco pelo Central, pelo Porto, aqui em Caruaru, você tem passagem pelo Ipiranga de Santa Cruz, de Capibaribe, e também do Maguari, de Bonito, até você ter chegado aí no Guarani. É uma pergunta muito boa, Felipe. Todo mundo faz essa pergunta, né? Acredito eu que eu sempre trabalhei com atletas que facilitaram também isso, né? Eu sempre tive atletas mais velhos, na verdade, né, do que eu. Até porque também eu só tenho 30 anos, né? E a gente vê vários atletas hoje aumentando, né, a idade, né, para se aposentar. No meu último trabalho eu tive um cara de 47 anos, né, que é o Araújo, e a gente sempre fala que quem é bom facilita demais o trabalho e é humilde. Então, caras como Araújo, trabalhei com Mondragão no Ipiranga de Santa Cruz de Capibaribe,
Hoje eu tenho aqui um atleta que se chama Jacobina, que é um cara que já tem um renome muito grande no futebol sergipano, que tem 39 anos. Então, são atletas que, por si só, a história deles já fala muito, né? E para eles me respeitarem sempre foi algo muito fácil, né? Porque eles são humildes para a gente poder conversar, sentar. Eu também sou um cara que gosta de conversar muito com os atletas mais velhos. Eles possuem muita experiência e eu estou sempre buscando entender um pouco mais do jogo, entender como era, né, em alguns anos atrás, o que é que mudou tanto para hoje. Por exemplo, com o Araújo eu conversava um pouco, né, sobre o futebol do Japão, né, que ele conseguiu fazer uma história muito bonita lá. Entender o que é que acontecia naquele tempo, qual a diferença para hoje em dia. Com o Mondragon a gente conversava muito a respeito do futebol, do jogo em si, em alguns determinados momentos do jogo, o que é que tem que acontecer, o que é que eles viam dentro do campo, né? Porque eu não tive essa vivência dentro do campo, mas eles têm. Então a gente respeita a bagagem deles e eles acabam respeitando por a gente também dar esse espaço de fala para eles. Não é que o atleta e o treinador tem que ser uma palavra de rei. Eu acredito que a palavra precisa estar em comum acordo. Os atletas, eles entendem o jogo dentro do jogo. E aí é com todas as emoções, ele errando um passe, acertando um lançamento, fazendo um gol, perdendo um gol. São várias emoções que consistem, né, durante uma partida de futebol. E eu preciso respeitá-los. Então a gente sempre foi aberto, né, para conversar com os atletas, para entender a cabeça deles. E eu acredito que é essa abertura, né, que a gente tem eu como comissão, para com os atletas, que faz com que eles criem esse respeito para comigo. Minha trajetória no futebol, ela começa lá em Cabo de Santo Agostinho, na verdade com um clube, né, que era de Cabo de Santo Agostinho, que foi para Bezerros, que é a minha cidade, né, eu sou natural de Bezerros, no primeiro ano da pandemia. Então o Ferroviário do Cabo foi para Bezerros e aí eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente no Ferroviário do Cabo, numa disputa de Série A2 do Pernambucano. De lá eu começo ano após ano, graças a Deus, tendo uma continuidade. Depois do Ferroviário do Cabo fui estagiar no Central. De lá do Central eu passo 3 anos seguidos em Santa Cruz do Capibaribe, né, no Ipiranga. Foi ali onde eu iniciei minha carreira diretamente como treinador. Eles apostaram em mim numa disputa de Série A3. Graças a Deus nós fizemos um grande trabalho, conseguimos o acesso, demos continuidade no A2. No ano seguinte, né, o de 2025, eu recebo o convite de Suede Lima, técnico do Maguari, para a disputa do Pernambucano 2025, onde a gente conseguiu fazer um bom trabalho, dar um calendário, né, o tão desejado calendário para o clube do Maguari, onde eles hoje disputam a Série D do Campeonato Brasileiro 2026. Depois vou para o Porto, disputo a segunda divisão e agora estou aqui em Sergipe para a disputa do Campeonato Sergipano A1 pela equipe do Guarani. Perfeito, muito bom. Essa questão da vivência com a experiência de outros atletas é muito interessante para adquirir conhecimento não só para eles, mas para a gente também, né? Mas para você nesse caso. Aí também é bom falar com quem entende, né? Porque eu tenho lembranças tuas aqui nesses outros clubes e não me lembrava do Ferroviário, que tinha passado um tempo também lá em Bezerros. Agora falando um pouquinho mais do teu trabalho aí no Guarani, o contrato que você firmou com ele, até quando vai, as expectativas que vocês têm aí como meta, né, para o clube do Guarani no campeonato, mas não só isso, mas também se vocês vão ter outras competições fora o campeonato estadual ou se vai ser, por enquanto, a princípio, só o campeonato estadual aí pelo Sergipe, que tem início no sábado, não é isso? Felipe, a princípio o nosso contrato é só para o estadual, né? Aqui eles têm a Copa do Estado, né? Copa Sergipe, mas é no segundo semestre. Na verdade ainda não foi colocado no calendário, né, do futebol sergipano, mas a princípio a gente só fechou para o estadual. A gente tem como meta aqui, primeiramente, o clube é um clube que não tem um investimento muito grande. Acredito que dentro da folha do futebol sergipano nós estamos um pouco atrás, né? Um pouco não, bastante atrás de alguns outros clubes, né? Mas a gente tem uma confiança muito grande no nosso trabalho.
O ano passado, o Guarani ele ficou em quinto colocado, né? Na primeira fase do Campeonato Sergipano, vindo, né, de uma segunda divisão. Então já foi um ano muito bom para o clube. E esse ano o presidente, diretores, toda a direção, na verdade, eles veem a nossa chegada aqui, né, com bons olhos, confiando muito no nosso trabalho, para que a gente possa, se Deus quiser, dar um calendário, né, disputar a Série D do Campeonato Brasileiro 2027, se Deus quiser. Então, inicialmente a meta é não ser rebaixado, né? Brigar por rebaixamento para que a gente não seja rebaixado. E como aqui classificam 7, né? Para a segunda fase, se Deus quiser, classificar entre os 7, ficar entre os 8, classificar para a Copa, e ficar entre os 7 já classificar para a segunda fase do Campeonato Sergipano. Então, a gente veio para cá com muita humildade, né? Mas com muita vontade de trabalhar, com muita sede, colocando Deus à frente de tudo, agradecendo pela oportunidade, sendo muito grato por isso, e também vendo uma grande oportunidade bater na nossa porta, de mostrar o nosso trabalho, de mostrar tudo aquilo que a gente já vem conseguindo colocar em prática ao longo dos anos. Então, a priori, a gente lutar inicialmente contra o rebaixamento, mas com uma perspectiva muito boa, se Deus quiser, de fazer uma grande competição, ser ao máximo competitivo, independente de ir contra qualquer equipe. Então, a perspectiva é muito boa diante do trabalho que a gente vem fazendo aqui. Boa, meu irmão, muito bom mesmo. Já para a gente puxar o carro aqui, que nem a gente costuma dizer, para o final, eu quero te agradecer por ter topado esse desafio aqui para a gente fazer, ter alugado um pouco mais, né, porque nosso planejamento fugiu um pouco do inicial. Dizer que eu vou estar na torcida, eu vou estar por aqui na medida do possível acompanhando o teu trabalho por aí. E aí eu deixo aberto o espaço para você também dar suas considerações finais. De antemão já quero deixar aqui aberto o canal para você aqui quando você quiser, para a gente falar um pouco mais aí do trabalho de vocês. Também para quando você estiver por aqui, aí se a gente puder ter um encontro aqui de uma forma melhor, né, um espaço, até um tempo melhor aqui também para a gente fazer. Também você pode deixar aí também a rede social sua, do Guarani, para o pessoal que quiser acompanhar também. Tá com você, irmão. Suas considerações finais aí, suas últimas palavras para a gente poder encerrar aqui. Felipe, eu que te agradeço, né, por estar abrindo esse espaço para a gente falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre o novo clube que a gente está trabalhando. Graças a Deus a gente tem conseguido caminhar, né, nessa profissão tão difícil que é o futebol. E eu agradeço por estar acompanhando, por estar na torcida. Você sempre deixa uma mensagem ali no Instagram pra gente poder ir se comunicando. E eu agradeço por esse carinho de sempre, tá certo? Meu Instagram é Steve Almeida 7. Quem quiser pode seguir lá. Não sou tão bom de estar acompanhando essas coisas, mas sempre deixo lá uma história, alguma coisa, para que vocês possam ir acompanhando um pouquinho do meu trabalho. O do clube que hoje eu trabalho, né, que é o Guarani, Guarani PDF, né, que é Guarani de Porto da Folha. Então tá lá no Instagram também. Tem algumas publicações minhas, né, que é collab, né, que é junto, né, com o clube. Então vocês podem acompanhar lá. E novamente eu agradeço pelo carinho, né, por estar abrindo esse espaço pra gente. Com certeza quando eu retornar aí para Pernambuco, a gente marca, né, pra gente tomar um café, a gente conversar novamente sobre futebol, que é o que a gente tanto gosta, e a gente poder trocar mais ideias, né? Você do lado do torcedor e do lado profissional, mas é sempre algo bem-vindo. A gente também está escutando o outro lado da emoção do futebol, tá certo? Eu agradeço de coração novamente, obrigado pelo espaço aberto e vamos lá, se Deus quiser, esse ano a gente fazer uma grande competição, e agradeço por estar acompanhando. Forte abraço, meu irmão, até uma próxima. Então, galera, é isso. Steve, meu irmão, um grande abraço para você, tamo junto. E você pode deixar o like aqui, deixa o seu comentário, compartilha, se inscreve aqui no canal, que é muito importante pra gente poder fazer mais vezes uma entrevista dessa, também continuar com o nosso conteúdo por aqui. E vamos embora, o ano tá só começando.